como pelo zum, zum, zum que eu ando percebendo por aí, parece que existe uma certa comoção em torno da versão da Emerald Fennell para O Morro dos Ventos Vivantes, que já está em cartaz nos cinemas. Eu vou lembrar aqui algo que é óbvio, mas não custa reforçar. Essa é a minha opinião sobre o filme. Eu não quero convencer ninguém dela, nem muito menos invalidar qualquer outra opinião. Também não faço ideia de como é assistir ao filme sem ter lido o livro. Porque eu conheço o livro e não dá para desler ou apagar aquilo que eu li, né? Mas eu já entrego aqui de cara que aquilo que no começo estava me parecendo até muito interessante, uma espécie de versão expressionista de O Morro dos Ventos Vivantes, a certa altura virou uma versão exagerista. E este vídeo vai ser longo porque este livro não é qualquer livro. Eu vou começar pelo ponto que desde o início está causando muita controvérsia. A escolha do Jacob Elordi, que é branco, para o papel do Heathcliff. Na primeira aparição dele no livro, quando ele ainda é criança, o Heathcliff é descrito pela Emily Bronte, a autora, como um cigano de pele escura. Ele é de fato Roma? Isso nunca fica claro. Como na chegada dele à casa em que vive a Catherine, com quem desde o primeiro momento ele vira unha e carne, o Heathcliff ainda não sabe falar inglês, é quase certo que ele seja o que aquelas pessoas, naquela época, considerariam alguma forma de outro. Nesse caso, a escalação do Jacob Elordi e de todos os outros atores brancos que fizeram o papel em todas as outras adaptações ocidentais, com exceção notável da adaptação de 2011 dirigida pela Andrea Arnold, é whitewashing, é aquela demão de tinta branca, ou vamos traduzir aqui como embranquecimento. O Heathcliff é outro também em outro sentido, o das regras da socialização. Ele não está aí para ninguém, a Catherine é a única que existe para ele, ele faz o que ele quer quando ele quer e ele tem um temperamento terrível, que parece uma compactação de ressentimento, indiferença e crueldade. Esse lance de ser outro vai definir os rumos que a inserção do Heathcliff toma nessa família e também as repercussões dela nas décadas seguintes. O irmão da Catherine, que se chama Hindley e não existe no filme, não perdoa o pai por preferir o Heathcliff a ele. E com a morte do pai, o Hindley vai tirar o Heathcliff do posto de príncipe da casa e degradar ele de todas as formas possíveis, até o embrutecimento completo. Tem um dado que sempre me intrigou. A partir de um certo ponto em que o Heathcliff cresce, a Emily Bronte nunca mais faz nenhuma menção à cor de pele. Ela fala só de olhos e cabelos pretos. Ela mudou de ideia? Ela esqueceu? Vai saber. Mas olha, pessoalmente, eu não acho que a Emerald estava pensando nesses dilemas e tentando se decidir entre eles. Eu acho que ela queria o Jacob Elordi no papel, ela fez Saltburn com ele, mas não importa a qual extrato social se pertence na Inglaterra. Na Inglaterra, as questões de classe são dominantes. E a Emerald, com certeza, é super versada nelas. E aí vem outro elemento do filme que não acrescenta. Não traz mais clareza, não indica uma visão particular do criador sobre o material que ele está adaptando e só resulta gratuito. As mudanças de classe social na família da Catherine, os Earnshaw, e nos Linton, a família do Edgar, na qual ela entra pelo casamento. Os Earnshaw passaram de bem de vida e respeitáveis, e aliás, ao contrário do que se vê no filme, o pai dela é muito respeitável, não é um completo dissoluto, não. Então, eles passaram de bem de vida e respeitáveis para completamente degenerados e em vias de se tornar miseráveis. O irmão da Catherine no livro vai virar um degenerado mesmo e a família vai declinar, mas isso lá bem adiante. E os Linton passaram de respeitáveis e um tantinho mais bem de vida só que os Earnshaw a milionários, donos de uma great house na escala assim de Downton Abbey. Por quê? Não faço a menor ideia. Ou melhor, eu faço uma ideia só, que é poder inventar os figurinos e os cenários mais absurdos para Cathy depois que ela se casa. Figurinos que eu também achei gratuitos. Pessoal, é até bem fácil não errar no figurino, sabe? Pelo menos no nosso, do dia a dia. Basta apostar em uma combinação imbatível. Simplicidade, elegância, versatilidade e praticidade.
O minimalismo do feitio e as cores lindas das roupas da Insider garantem a elegância e também a facilidade de combinar as peças entre si. E a praticidade está na leveza do tecido, na facilidade para lavar e secar e naquela coisa maravilhosa que é poder desamassar a roupa no corpo ou no cabide, sem chegar nem perto do ferro de passar. Com todas essas qualidades, a Insider acompanha você de manhã até à noite, em qualquer ocasião, no trabalho, na balada, na academia e até no bloquinho. E aplicando o cupom Boscov, você tem 10% de desconto em todas as peças, ou 20% se esta for a sua primeira compra. E agora, de volta à resenha. Criar figurinos anacrônicos, ou seja, que de alguma forma não se encaixam na época que está sendo retratada, pode ser uma ferramenta muito boa para criar distância crítica ou para assinalar que aquela é uma visão moderna sobre outra época e por aí vai. Tem um exemplo ótimo para mim, que são os figurinos cortados a laser, todos em branco e preto, de A Favorita. Eles cumprem exatamente essa função, a de causar dissonância, mas eles não ficam se intrometendo em tudo. Os figurinos de Morro dos Ventos Vivantes, ao contrário, são uma salada. Tem vestido de noiva que parece publicidade brega dos anos 80. Tem um monte de tecidos sintéticos, nos feitios e umas cores extravagantes. Tem joias de deixar a pessoa curvada de tanto peso. É exagero que não acaba mais. Para mim, aquilo causou tanto ruído que às vezes eu não dava para prestar atenção na cena de tanta coisa que tinha ali na frente. Qual o propósito desse figurino? Qual o comentário que ele está propondo, além de dizer, essa é a minha visão? Tá, mas qual o significado dessa visão? Um criador vai ser mais ou menos criticado quando ele adapta, muito em função da importância do material original. E O Morro dos Ventos Vivantes, como eu já disse, não é um livro qualquer. Ele faz parte ali do que são umas 2 ou 3 dúzias de obras consideradas essenciais, as indispensáveis na literatura do século XIX, que, aliás, calha de ser um dos períodos literários mais ricos da história. Então, em um caso como esse, o escrutínio sempre vai ser maior, a barra sempre vai ser mais alta e as distorções vão sempre provocar mais desagrado. Eu disse distorções, eu não disse liberdades. Liberdades, ok. A versão da Emerald Fennell para O Morro dos Ventos Vivantes tem algumas liberdades e tem muitas distorções. Tem distorções de classe, como eu já disse, tem distorções na maneira como cada um dos personagens se torna o que é e a trajetória importantíssima do Heathcliff no livro, de menino de rua a favorito absoluto e depois por vingança do Hindley, um serviçal humilhado, embrutecido, até o enriquecimento misterioso dele, essa trajetória aqui fica mutilada. Tem distorções gratuitas de contexto histórico também. Porque o filme começa com a Catherine e a Nellie assistindo a um enforcamento. Isso é um mistério. Isso nunca teria feito parte da experiência de meninas como as Bronte. E todas as 3 Bronte, a Anne, a Charlotte e a Emily, estão muito espelhadas nos personagens que elas criaram. Na verdade, o que eu acho que essa cena quer dizer é algo importante, que é essa ligação entre pulsão de sexo e pulsão de morte, que é onipresente no livro. Mas ela diz isso de um jeito muito crasso no filme. Eu li O Morro dos Ventos Vivantes em vários momentos diferentes da vida, porque eu acho que ele tem chaves valiosíssimas para entender não só a condição feminina, mas também a condição humana nesse século de tumulto, de transformação e de contradições que foi o século XIX. Essas chaves vêm tão sem filtro do inconsciente da Emily que quanto mais a gente vive, mais experiência a gente adquire, mais pistas, mais elementos a gente vai conseguindo identificar no livro. E ele é um livro super incômodo, perturbador, que associa de uma forma muito estreita paixão e sexo com morte, com destruição. E isso quando Freud não tinha nem nascido ainda. É super psicanalítico o negócio. E a cada leitura eu me convenço mais de que o Heathcliff, até o meio do livro, quando a Catherine ainda está em cena, é mais ainda do que a Catherine uma projeção da própria Emily.
Eu acho que ele é uma projeção daquele interior tempestuoso dela, daquele jeito de arrebentar, expor o que tinha de selvagem, de livre de regras e até de cruel, do que seria cruel no julgamento dela. Eu acho que tem aqui um desejo reprimido de poder ser cruel ou de devolver a crueldade que se recebe da vida, das pessoas e das circunstâncias. Talvez o Heathcliff seja retratado tão como o outro, o estranho, o intruso no livro, porque talvez ele seja só isso, a Emily se enxergando como um outro, como alguém que está deslocado do próprio meio, incompreendido nele, alijado dele. Olha, eu posso estar certa ou errada nessa interpretação, ou qualquer coisa entre esses dois extremos, mas para mim, pessoalmente, concluir que o Heathcliff representa mais a Emily do que a Catherine, pelo menos durante a primeira parte do livro, foi fundamental para decifrar um aspecto do livro que eu sempre achei muito intrigante. E já já eu falo dele. Olha, eu não tenho nada contra e tenho muito a favor de releituras de textos clássicos. Em princípio, o que elas fazem é procurar qual a compatibilidade daquele texto com o momento em que se está, o que é perene nele, sob qual luz a gente pode enxergar aquilo no tempo atual, o que aquilo pode dizer para a gente hoje, embora venha de um passado tão remoto. Algumas leituras conseguem ser completamente bem-sucedidas. Um dos meus exemplos favoritos é a adaptação de Emma, da Jane Austen, em As Patricinhas de Beverly Hills. Perfeito, exemplar. Outras adaptações vão ter percentuais variáveis de sucesso, né? Vão acertar em algumas coisas, nem tanto em outras. Em todos os casos, o que é feito é uma decisão do criador da adaptação. Eu nunca digo ela ou ele deveriam ter feito assim, porque o criador tem direito à proposta dele. Assim como eu e cada um de nós tem o direito a gostar ou não, a ter críticas ou não ao resultado. Aqui, apesar de todas as modificações, eu gosto muito do trecho inicial, quando a Catherine e o Heathcliff ainda são crianças, porque essa parte tem algo de extremamente envolvente na evocação daquele abandono da infância, na ideia de que nela a gente não está vendo o mapa da vida adiante e ainda acha que certas coisas podem ser vencidas. E também porque quem faz o Heathcliff menino é o excelente Owen Cooper, de adolescência, e quem faz a Catherine é a Charlotte Melling, uma atriz que está no primeiro papel e é uma revelação. Na segunda fase, pensando puramente em composição de personagem, a parte das questões de cor da pele eu acho boa, embora não ideal, a escolha do Jacob Elordi como Heathcliff. Eu acho que ele tem algo de mais quebrado, mais dolorido, em certos momentos mais vulnerável até do que o Heathcliff do livro, o que para mim até faz sentido, mas ele é ótimo, sendo perverso também, como naquela que talvez seja a melhor cena do filme, em que ele seduz a irmã do Edgar, a Isabella, que é interpretada pela maior surpresa do filme, a Alison Oliver, que, aliás, fazia a irmã do Jacob em Saltburn. Já a maneira como a Emerald inverte a atitude da Isabella mais adiante em relação ao original, inverte mesmo. Isso aí eu não gosto de jeito nenhum. Eu adoro a Hong Chau como a Nellie, porque ela está perfeita. E eu acho excelente o Joseph, que é o serviçal do Earnshaw, ter sido completamente transformado. Porque no livro ele é insuportável. E por quê? Aqui ele ficou bem mais jovem, deixou de ser fanático, religioso, e foi entregue a um ator demais, o Ewan Mitchell, que é o Aemon Targaryen de A Casa do Dragão, mas que aqui tá uma doçura. Porém, eu, pessoalmente, não consigo enxergar a Catherine na Margot Robbie. Não é nenhum problema com a atuação dela, é um problema com a escalação mesmo. A Catherine é imprevisível, ela corre fria e quente sem aviso, ela é passional, mas é dura, é tão cruel às vezes quanto o próprio Heathcliff, ou até mais. E de um jeito que é muito difícil explicar, ela consegue ser, a maior parte do tempo, irresistível no narcisismo dela. Às vezes ela é um purgante também. É uma combinação dificílima. Se eu tivesse que pensar assim, bom, que atriz é essa? Eu pensaria na Margaret Qualley, porque
Eu acho que ela tem mais essa qualidade, essa coisa de ninguém sabe o que ela vai fazer. Um ponto positivo, eu gosto de como a Emerald Fennell põe o sexo no centro e à frente. Nunca a Emily Bronte poderia ter explicitado isso, mas é super claro que o que tem entre os dois protagonistas é aquele tipo de atração sexual que atormenta, que nunca vai poder ser aplacada. No livro, é óbvio, eles não passam nem perto de consumar esse desejo. No filme, eles consumam e consumam e consumam. Esse é um aspecto positivo, mas, por outro lado, com ele se perde um aspecto que era aquele que eu falei antes, um aspecto intrigante do livro, que é o seguinte: um adultério tem que ser conduzido longe dos olhos da pessoa traída, que no caso aqui é o Edgar Linton, o marido da Catherine. No livro, como essa não é uma possibilidade, porque senão o livro nunca teria sido publicado, o Heathcliff impinge a presença dele na casa dos Linton. Ele está lá o tempo todo embaixo do nariz do Edgar, que não aguenta mais. Inclusive porque a Catherine não faz nenhuma questão de disfarçar o quanto ela quer o Heathcliff ali. O Heathcliff, ou, na minha interpretação, a Emily Bronte, quer ocupar o espaço que é negado a ele, quer tomar à força o direito que foi tirado dele e, em dobro, quer dar o troco. Ele quer fazer o que a Emily, que era a mais febril das Bronte, nunca pôde fazer, que é anular esse divórcio entre o desejo e a realidade que consumiu a vida dela. As crianças Bronte, as 3 irmãs e o irmão, o Branwell, cresceram em isolamento social e geográfico, órfãos de mãe, criados pelo pai, um reverendo anglicano, e pela tia metodista, que via pecado em cada sombra, lendo vorazmente e tecendo entre elas, entre os 4, durante anos, uma teia interligada de histórias. Foi uma vida de repressão, frustração, refúgio na imaginação, no caso do Branwell, refúgio na dissolução, e foi também uma vida curta. Além de 2 irmãs que morreram ainda na infância, a Anne morreu com 29 anos, a Emily com 30, O Morro dos Ventos Vivantes é o único livro dela, o Branwell com 31, e a Charlotte, a única das irmãs que teve a oportunidade de viver um pouco no mundo, com 38 anos. Restringe o Morro dos Ventos Vivantes, a história de amor dele, que é muito empolgante, mas é um amor tóxico pra caramba, é perder essa dimensão existencial que, para mim, hoje em dia, é o que o livro tem de mais relevante. Para mim, tem muito mais Morro dos Ventos Vivantes. No Emily, filme de 2022, uma sensacional biografia ficcionalizada que fala da autora, mas se aproveita muito do livro, do que nessa versão aqui. Aliás, para quem tiver curiosidade, deixo aqui o link para o vídeo de Emily que tem no canal. Recomendo muito Emily. O Morro dos Ventos Vivantes da Emerald Fennell, mais ou menos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.